Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Úrsula chega, só que nesse exato momento ela olha pro lado e vê que a Daniela também chegou ali na casa do Memo, então ela sai virada no tetel ali atrás dela da Daniela, só que no meio do caminho o telefone dela toca, ela quando olha vê que é o Fausto e diz que ele adivinhou os pensamentos dela, que estava realmente querendo falar com ele e pede para que ele adivinhe quem está ali na casa do Memo e diz que é a esposa dele. O Fausto então explica para ela que a Daniela sofreu um acidente e perdeu por completo a memória dela e que quando a Daniela vê ela, não vai reconhecê-la. A Úrsula diz que não consegue entender como que ela perdeu a memória, mas não consegue esquecer a direção da casa do homem dela, né? O Fausto apenas diz a ela que necessita falar com ela e que precisa ver ela em meia hora. Ela diz a ele que sim, que tudo bem, que ele mande as coordenadas, que ela vai até o encontro dele. A Daniela, logo quando ela entra na casa do Memo, ele dá um tequinho nela e pergunta se ela tem alguma novidade da Isabela e ela diz que ainda não, que não tem nenhuma novidade. A Daniela fica olhando ali para o filho da Úrsula e depois ela se aproxima dele e diz que ela procurou até a Karen para saber se ela tinha alguma notícia onde poderia encontrar a filha dela, só que a conversa que ela teve com a Karen não teve solução, não teve andamento porque ela não sabia de nada. O Memo segura na mão dela, pede a ela que tenha calma, que ela não se preocupe, que ela tem que ter fé que eles vão conseguir encontrar a Isabela, nem que eles tenham que procurar o mundo inteiro. O Memo continua dizendo que ele conseguiu falar com o advogado e que ele vai levantar ali uma petição para que ele possa conseguir a guarda da Isabela e que assim vai poder evitar que o Fausto novamente tire a menina ali das suas mãos. A Daniela diz a ele que sim, que essa é a melhor coisa que ele tem que fazer e que inclusive ela queria ir com ele até o advogado porque ela não quer mais deixar passar nem um só dia a mais. Ele concorda com ela e ela diz que quer dar início ali imediatamente ao divórcio dela com o Fausto. O Memo diz a ela que isso é uma grande notícia, ele fica muito feliz porque assim que ela tiver divorciada do Fausto, eles dois agora sim vão poder se casar. A Daniela fica muito feliz juntamente com o Memo e os dois começam a se beijar, só que nesse exato momento é quando a Úrsula chega, abre a porta, pega os dois no flagra ali e começa a dizer um monte de coisa com a Daniela, que ela não perde tempo mesmo, que simplesmente estacionou o carro dela ali, abriu aquela porta e já foi beijando assim o marido dela, né? O Memo então diz a ela que ela sabe muito bem que ele gosta de conduzir o caminho dele ali em cima da verdade e que a partir de agora ela tem que saber que ele e a Daniela estão iniciando ali um relacionamento. A Úrsula fica sem saber o que falar e ela diz que não vai parabenizar eles dois porque na realidade isso aí ela fica com o coração partido. O Memo diz a ela que ela, melhor do que ninguém, sabe que agora ele é um homem livre. A Úrsula vai se aproximando, olha para Daniela e pergunta, e essa daí ainda está casada, né? E a Daniela diz que sim, que ela ainda está casada e que ela não precisa se preocupar com isso porque ela vai se divorciar. A Úrsula olha para ela e diz que por ela pode fazer o que quiser, que não está nem preocupada mais com eles dois, mas que com o filho dela, ela mesma é quem vai ficar. E já começa a ajeitar o menino ali para dar voado. O Memo não quer deixar ela levar o filho e vai logo pegando o menino e dizendo que não, que ele jamais vai permitir, que logo depois de todo o aborrecimento dela, os desabafos dela ali, nunca vai deixar ela ir embora com o filho dele. Logo depois que a Úrsula deu uma surtada ali, inclusive queria botar o próprio filho pro além, então é aí que ela começa a questionar o Memo, dizendo que ele não pode fazer isso com o próprio filho que é dela, e ele diz que não, que as atitudes dela foi muito sério e que ela, por mais que ela esteja ali, ela ainda não está 100% recuperada e que pode acontecer algo muito grave, que ele não vai permitir isso novamente. Ela começa então a regalar os olhos para ele, dizendo que então ele olhe para ela e que veja que ela já está muito bem. Ele diz que não, que se o médico não confirmou isso para ele, jamais ele vai ter essa confiança nela e que ela nem insista mais porque ele não vai permitir que ela leve o filho dele embora. Ela responde para ele que se isso deixa ele mais tranquilo, então ele pode ficar com ele, mas que quer dizer apenas uma coisa para ele, que Martim, o filho dela, precisa na realidade de sua mãe.
Ela depois olha para Daniela e questiona ela o que é que ela pensa, se ela não acha que a Isabela aí estaria melhor se estivesse com ela. A Daniela diz a ela que ela não venha querer fazer comparações ali, porque aí são casos totalmente diferentes, mas também que fica muito feliz ao perceber que ela está bem melhor. O Memo, logo depois, juntamente com a Daniela, ela pega as coisas dela para ir embora, só que quando eles vão saindo, a Úrsula chama por ele e diz para que ela veja ali que ela não tem nenhum tipo de remorso, olha para Daniela e diz que vai pedir a ela que faça o Memo muito feliz, porque eles dois na realidade se merecem. Eles ficam calados e a Úrsula continua dizendo que ele é um homem maravilhoso, e depois o Memo puxa a Daniela para que eles vá embora dali agora mesmo. Depois que eles vão embora, a Úrsula diz que ela é uma maldita lagartixa e que vai garantir, vai provar para ela que vai se vingar de tudo isso. Depois de um tempo é aí que ela vai ao encontro do Fausto, como ele combinaram agora há pouco no telefone, e quando ela chega ali, já chega virado na bexiga ali e dizendo a ele que encontrou a mulher dele e o rei dela se beijando. Ele fica calado e ela continua dizendo que logo assim, quando ela pegou eles em flagra ali, ele mesmo tratou logo de esclarecer que todos os dois ali estão com uma relação. O Fauston diz que isso aí não vai durar muito tempo e que inclusive ele está com a Isabela e que nenhum deles dois ele vai permitir que veja ela. A Úrsula diz para que ele saiba de mais uma coisa, que a mulherzinha dele disse para ela que vai entrar ali com um processo de divórcio. Então é aí quando ele abre logo o leque e diz para ela que ela pode fazer o que ela quiser, mas que na realidade essa reunião ali que ele chamou ela para que eles dois pudessem conversar é que ele precisa muito da ajuda dela, da Úrsula, para se tornar um homem viúvo antes que tenha ali esse divórcio tramitado. A Úrsula fica um pouco confusa ali e diz como assim e pergunta a ele o que ele está querendo que ela faça. Ele então começa a dizer a ela que ela é uma dessas mulheres aí muito ousada e que ela é muito inteligente e deve saber um pouco de mecânica, né? Ela fica calada e ela regala os olhos para ela e ele diz a ela que convém para aqueles dois que a Daniela ali sofra um acidente fatal. Ela fica calada querendo sorrir e ele pergunta o que é que ela acha disso. A Úrsula então concorda com ele e pergunta o que é que ela tem que fazer, então ele dá todas as instruções a ela, então ela toma logo a sua atitude e vai embora e ao chegar ela vê logo o carro da Daniela, então ela desce e fica pensando ali o que fazer, depois ela pega um objeto pontiagudo ali e vai até o carro da Daniela e espeta no pneu ali uns 3 furos, então é assim que seu caminho ela termina, sua maldita infeliz. A Úrsula fez isso aí para justamente quando ela, a Daniela, precisar que alguém ali vá remendar esse pneu, seja justamente quem, a Úrsula, que faça esse serviço, ela vai fazer esse serviço, só que o negócio é que ela vai pegar o carro da Daniela e vai cortar a mangueira de freio para justamente cumprir com o que o Fausto combinou com ela. E logo depois que a Úrsula terminou o serviço dela ali, como foi combinado com o Fausto, logo depois de ter ligado para a Daniela e marcar o encontro com ela, achando que a Daniela ia justamente nesse carro, a Daniela não foi no carro e chegou de táxi. Então quando ele percebe que além dela ter chegado de carro, ainda chegou ali com a Jerusa, ele fica revoltado. Ao ir chegando ali, ela já vai dizendo um monte de coisa com o Fausto, dizendo que quer ver a filha dela e que exige que ele diga agora mesmo onde que a Isabela está. O infeliz de Porta ainda tem a cara de pau de perguntar o porquê que ela veio de táxi. Ela diz para ele que não importa, porque também na realidade ela emprestou o carro dela ao irmão dela. Ela continua gritando com ele, perguntando onde está a Isabela, e ele diz que pediu a ela que viesse só, não era para ter vindo com essa daí, se referindo a Jerusa. Ela diz novamente para que ele diga agora mesmo onde está a filha dela. Ela pergunta se ela acha mesmo que ele é tão imbecil para simplesmente dizer a ela onde que a Isabela está. Então a Jerusa olha para ele revoltada e diz que ele não fale assim com ela. Então ele aponta o dedo para ela e diz que ela não se meta e fique caladinha. Depois ele manda ela ir embora dali e que já avisou para ela que ela sabia muito bem o que ia acontecer com ela se por acaso ela tivesse voltado com aquele caminhoneiro. A Daniela então questiona ele o porquê que ele fica agora reclamando com ela do romance que ela está tendo ali com o Guilherme, sendo que ele passou a vida toda
toda traindo ela e que tem a Karen como sua amante. Ele fica calado e ela continua dizendo que agora ela sabe muito bem o porquê que esse tempo todo ali, além dele ter outra mulher, ele se negou sempre a dar o divórcio a ela. Ele continua calado, achando que a Daniela não sabe de nada, e ela diz para ele que ele sabia muito bem que não convinha para ele se separar dela ainda, porque o Eugênio nesse exato momento poderia já ter passado toda a fortuna que era do pai dele para o nome dela. O Fauston fica revoltado porque ele não sabe como foi que a Daniela descobriu tudo isso. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei e clica nesse vídeo que está aparecendo para você, pois é mais uma novidade que virá ainda nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.